levantar da cadeira do banco e fazer alguma coisa, porque essa igreja é um celeiro. Se vocês soubessem a capacidade que vocês têm, só vão descobrir a partir do momento que você se levantar e ir em busca. Eu sei que vocês já têm feito trabalho missionário, já saíram para fazer alguns impactos, como nós temos feito, e sabem o valor que é isso, sabem que isso é maravilhoso, mas tem gente que não sai da sua área de conforto para exercitar o que você aprendeu aqui. Saiba que o cristianismo, o evangelho ao qual nós pregamos, que eu prego, é um evangelho de prática. A partir do momento que não é praticado, não tem valor nem para Deus nem para você. É perda de tempo. É prática. E ele não começa daquela porta para dentro, ele começa daquela porta para fora. A igreja funciona da porta para fora. Aqui dentro é lugar de comunhão e adoração. É onde a igreja se reúne para adorar o Senhor, para consagrar a sua vida ao Senhor em comunhão. Agora, ela funciona da porta para fora. Mas muita gente, infelizmente, se esquece disso e só é crente na igreja mesmo, né? Mas são bem-vindos e o Senhor já disse que a gente não pode arrancar as pessoas, que quem faz isso é Ele. Se o joio for tirado, arranca o trigo junto, então é necessário que nascemos e cresçamos juntos, né? A minha igreja hoje é uma igreja de 1.200 membros. Nós trabalhamos com 9 pastores. Eu não sou pastor presidente da igreja. Eu tenho um ministério específico. E a cada ano esse ministério é trocado, ele muda. Eu vim do ano passado, nosso ano ele é ano aniversário, então em julho, agosto é o aniversário da igreja, em julho nós fazemos a eleição da diretoria. Então trabalhamos de agosto a agosto do outro ano. Esse ano agora, não o ano 2010, mas esse ano letivo da minha igreja, eu estou com o ministério de presidiários e o ministério de discipulado. É um ministério gigantesco, porque a igreja é grande e está sobre o meu pastoreio, cerca de 40 pastores e mais os pastores da minha igreja, porque eu preciso que eles também sejam discipulados e eu também preciso ser discipulado. É uma responsabilidade muito grande e isso requer treinamento. Treinamento. Se não tiver treinamento, não adianta que eu fico, as pessoas ficam. E a gente vai ficando e a gente não consegue nada. No ano passado, eu estava como professor da escola bíblica dominical, a classe dos homens era uma classe de 197 homens. Né? E aí, no recesso de férias, muitas pessoas são de São Paulo e eles se mudam praticamente para cá para visitar suas famílias nas férias, né? E a igreja tinha um pouco de recesso e nós juntamos as classes de homens, que as classes são divididas por tempo de batismo, e eu sou professor da classe de membros da igreja há assim, uns 10 anos de batismo. Então, ou seja, é o pessoal que já está há muito tempo na igreja, e essas pessoas é a sua maioria que veio de outras igrejas, né? A nossa igreja é uma igreja de 13 anos apenas. Então, tem muita gente que veio de São Paulo, essas pessoas voltam para cá nas férias e a gente dá uma reduzida no nosso tipo de estilo de culto e juntamos a classe da IBD, uma classe única, homens e mulheres juntos, para que possa otimizar os pastores. E eu estava falando no final do ano letivo passado, numa classe, e tinha muita gente de fora, porque é uma igreja que fica na beira da praia, não na beira da praia, mas perto do mar, e nessa época de férias, há muita casa de veraneio, a igreja fica dentro de um condomínio de 3.600 casas, né? São mais de 15 mil pessoas que moram dentro de um único condomínio, e essas pessoas trazem muita gente de fora, e você chega e você não sabe quem é na igreja, quem não é, e 1.200 membros, às vezes encontra as pessoas na rua, as pessoas me conhecem, mas eu não conheço as pessoas. Né? E aí eu fico até preocupado, porque às vezes eu não sei nem quem é, não sei se é ovelha mesmo, né? Preocupado demais, nós não conhecemos, por isso que precisa ser dividido. E aí eu estava falando na classe, no final se levantou uma pessoa e ele me deu um livro, eu posso te dar um livro, ele me deu um livro, posso autografar o livro, ele autografou, você posso autografar, ele é o autor do livro. E eu fui ler aquela lingueta, a orelha do livro, e comecei a ler o livro assim, eu comecei a gelar, ficar branco, amarelo, azul, e eu fiquei muito preocupado com as pessoas que chegam naquele lugar e que você está à frente. E aí depois, no final do culto, eu fui procurar aquele homem, né, pastor,
de uma igreja batista nos Estados Unidos, e eu fui falar com ele e falei assim, olha, na classe na hora da aula, né? Ele é professor de MBA em hebraico. E justo naquele dia eu achei de exercitar o meu hebraico péssimo, meu horrível. Né? E aí eu arrepiei e disse, Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Né? Bom, mas eu vou lá. E aí como é que foi? Então, claro, a resposta, não vou nem dar tudo, não dá risada de mim, mas não foi nada demais. Nós estamos nesse nível, assim, uma igreja tem pessoas importantes e pessoas que precisam estar num nível diferente cultural, então a gente precisa chegar nesse nível. Então eu precisei batalhar muito. Eu encontrei alguns irmãos aqui que dizem que oram até hoje, vão continuar orando, que continuem orando, porque é difícil você chegar numa frente de uma igreja onde tem cientista, nós temos lá 14 médicos, 2 cientistas, a gente tem pessoas da Adonep, a gente tem empresários famosos no Brasil inteiro, fora artistas como Popó, da igreja e outros que vêm, frequentam. Então você precisa estar ali naquele nível, e isso só denota uma coisa, preparo. E quem capacita e quem prepara, quem condiciona o homem a preparar é Deus, através do Espírito Santo. Eu não sei, eu vou dizer para o pessoal do irmão, como é que eu consegui chegar a esse nível de excelência que eles vão ter. E ele disse, olha, você está pronto. A minha igreja hoje tem trabalho missionário em 5 países diferentes. Nós temos recursos próprios, nós não fazemos oferta missionária para a convenção, porque nós pagamos direto, os nossos custos são diretos da igreja. Nós temos hoje um casal e 2 filhos na Índia, o custo dele é elevadíssimo, né? Nós gastamos tudo integral, o salário deles é em dólar. Nós temos um casal e 4 filhos na Noruega, são 4 pequenininhos, assim, nós enviamos agora em janeiro. Nós temos na Polônia um casal e uma menina. Nós temos em Cabo Verde um casal e 2 filhos. E a gente está preocupado porque o Senhor está pedindo para a gente mandar missionários para outros países e nós não temos gente da nossa igreja que está querendo ir. Então eu fiz um desafio para os jovens ali, vou fazer um desafio para vocês, da igreja. Um dia chegou um pastor na minha igreja e ele veio convidado, ele estava fazendo um trabalho em Salvador e a gente convidou ele para pregar. Ele é um pastor brasileiro, nascido em Jequié, na Bahia, na terra de América. E ele é um pastor, membro da primeira igreja batista de Boston, missionário para a Polônia. E ele fez um desafio para a gente. Nós não tínhamos interesse nenhum em mandar missionário para a Polônia. E ele fez um desafio para a gente. Ele é cineasta e ele fez um desafio, nós aceitamos os desafios, assinamos um contrato com ele segunda-feira passada. Nós estamos produzindo o primeiro filme polono-brasileiro gospel do mundo. Não sei, parece que o Isaac já até passou aqui um filme chamado Fighting Joseph. Esse filme nós assinamos um contrato na segunda-feira agora. Nós vamos gastar, só a minha igreja vai estar com uma cota de $270 mil. E nós vamos investir na obra missionária da Europa, que é para onde nós somos chamados. Aqui no Brasil nós temos 17 congregações e nós investimos também já muito aqui. Nós achamos que o Brasil, para evangelizar, precisa as pessoas serem trazidas para a igreja. Nós temos que nos preocupar com a Europa. A minha igreja tem um chamado para a Europa. Nós temos feito esse trabalho lá. Nós temos enviado pastores, só eu que não fui ainda, mas vai chegar a minha vez. Já tive proposta para a Espanha e a gente faz esse trabalho na Europa hoje. Então, todos os nossos recursos estão envolvidos com a Europa. O Senhor nos desafiou a partir dos trabalhos que eu aprendi aqui com vocês. Nós passamos a fazer o trabalho de Natal. O trabalho de Natal, o primeiro ano que nós fizemos, para a Anabela lembra disso, que foi tudo copiado aqui. Fizemos dentro da igreja, a igreja não estava cheia na sua totalidade, porque os irmãos viajam, não tinham trabalho de Natal, porque os irmãos da igreja ficava vazia. No outro ano, a igreja teve que sair para fora. Esse ano, nosso Natal, nós fizemos uma programação para 8.000 pessoas.